Aqui. Olha só. Pronto, então. Então, dando continuidade à nossa programação em comemoração ao mês da psicologia, ao mês da ecoterapia, a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos opositor desafiante, né? Ou comportamento opositor, como está na seção 7 do livro, para a gente poder falar um pouco sobre o capítulo 12 e o capítulo 13, né? O que é bem bacana é que o capítulo 12 parece que dá uma continuidade do que a gente estava vendo no capítulo anterior, porque ele mantém a mesma linha teórica, né? Ele mantém a mesma abordagem. Foi a única coisa que eu consegui ver, assim, mas por alto. Ele mantém, assim, quem escreveu foi a Hallie Shade, né? Ela é PhD em Counseling, tá? Pela Universidade do Norte do Texas. Ela é ludoterapeuta, né? E ela trabalha, né, full time com a intervenção com cavalos, né? E ela segue também a mesma linha, né, da ludoterapia que a gente tinha visto nos outros 2 capítulos, que via exatamente a mesma coisa, né? Então, os outros 2 capítulos que a gente viu, que eram sobre TDAH, sobre TEA, eles utilizaram esse referencial. Então, ela traz, assim, uma passagem até da Virginia X-Line, né? Aquela questão de explorar e investigar o brincar não diretivo, né? Dessa abordagem. E aí eu lembra que eu tinha falado para vocês, vou ver onde é que tá. Não achei o Gibbs em busca de si mesmo, mas eu achei o de Gestalt, né? Que é o Descobrindo Crianças, da Violet Ocklander, né? Que traz, assim, um pouco da abordagem da Gestalt terapia com crianças e adolescentes, né? Então, eu vou procurar, eu estou com o Dibs aqui, ó. Que tens aí, eu não achei o meu. Deve ter ficado na mudança. Sabe que a gente acaba, tem livros que a gente acaba às vezes emprestando e daí ele vai e passa para outra mão, né? Eu digo que a gente não perde livro, né? A gente transfere para outra pessoa. Então, o que ela, né, trouxe assim, né, do programa deles, né? Ela faz uma definição, né, do que é o comportamento opositor, essa questão de testar os limites, né? E, enfim, e ela traz, né, essas características, né? E coloca. Renata, achei o meu aqui, ó, o Dips. Achou o Dips, aí, ó, Isabela, viu? Exatamente, né? Isso dela. Deixa prece. A gente usa muito, assim, né, desse referencial. Eu atualmente não uso mais essa abordagem, mas não tem como, né? Depois que tu entra em contato, tu fica assim, mas pode ser por aí, né? A gente pode usar um pouquinho, né, eu acho que a visão, né, do ser em potencial, né, essa visão mais dessa tendência atualizante, né? Senão a gente não trabalharia muitas vezes com pessoas com tantas dificuldades, tantas limitações, se a gente não acreditasse nessa modificabilidade, né? Hoje em dia eu uso um outro referencial, que é o do Ruven Forsten, que fala da modificabilidade cognitiva estrutural, né? Que dá uma abordagem mais cognitiva para isso, que é a mediação de aprendizagem, e o programa de enriquecimento instrumental, que é o que eu acabo utilizando bastante na reabilitação, né, na clínica, e isso permeia um pouco a prática na eco também, né? Então, é bacana, assim, né? Como ela traz, né, a abordagem, né? Então, essa orientação para os pais, né, o desenvolvimento de habilidades sociais, né, essas habilidades de processamento cognitivo, ela divide um pouco, assim, como que o grupo vai atuar, e ela traz, né, a partir dessa visão teórica, o que acontece, né? Por que a gente vê esse comportamento opositor? Por que a gente vê esse comportamento desafiante? Né? E estaria na base essa dificuldade, né? Ela até, deixa eu ver se desse capítulo é no outro que faz a pirâmide. Então ela traz na base essa dificuldade de estar congruente, né? Então, quanto que essas incongruências, essa distância entre o ideal e o real fica fazendo ruído,
né? E gera um sofrimento muito grande, assim, né? Então, e no nosso ambiente lá com o cavalo, com o profissional qualificado, a gente conseguiria, né? Então, ter uma postura, né, de aceitação, né, positiva e incondicional, de acreditar nessa potencialidade do outro, né, não ficar vendo as dificuldades, as limitações, os comportamentos que são inadequados. A gente tenta ver um pouco mais o lado positivo, né, e buscar a congruência, porque o cavalo não vai ser dúbio, né? O cavalo não faz Não, isso. Né? Então, isso que eu acho bem bacana, assim, da gente poder ir trazendo e fazendo esse reflexo, né? Então, dentro do modelo que ela apresenta, ela coloca um modelo também de duas pessoas trabalhando juntos, né? Então, que é o especialista em saúde mental e o especialista em cavalos, tá? E o que eu achei legal, assim, ó, que a gente tem que pensar, não sei se no centro de vocês trabalham com o guia, com outras pessoas que não têm uma formação terapêutica, não têm formação nas terapias, que não têm uma formação acadêmica, é que a importância da gente conversar com eles a respeito do sigilo, do respeito, da individualidade do cliente. Não sei como é que vocês sim. fazem, como é que é aí, Cecília? Hoje em dia, né, por conta da pandemia, meus filhos, na verdade, sempre trabalharam comigo há muito tempo. Aí, depois que meu filho fez a veterinária, mas a minha filha continua, ela está fazendo doutorado em neurociência, bióloga, e ela também adora os cavalos. E ela acabou de fazer agora o curso de equitação na ANDE. Então, tem ela, mas a gente sempre tinha uma pessoa que a gente conversava exatamente isso, questão do sigilo, de estar todo mundo falando a mesma linguagem, de estar todo mundo envolvendo, né, aquilo que a gente vai fazer com o praticante. Às vezes, né, um tem uma habilidade maior, você entrosa mais, né? Então, aquele que vai levar vai estar mais próximo e vai fazer os entornos, porque não é montaria, né? O cuidado com o cavalo, o da comida, o escovar, o passear, levar para a baia. Então, a gente trabalha bem nesse aspecto mesmo, assim, nesse conjunto, e cada um, às vezes, desenvolve um papel também. Porque às vezes, né, o nosso praticante traz questões, ou a família conta coisas pra gente que eles não contaram em outros espaços, né? Então a responsabilidade que a gente tem em guardar essa informação, em acolher e não julgar, né? Isso eu acho que é um exercício bem importante, né? Lá vocês têm, Léo, vocês têm como auxiliares são principalmente estudantes, né, Léo? Sim, a gente tem os guias, né, que aí no caso é o Wellington e o Kelvin, que não são estudantes de psicologia, mas a gente utiliza muito os estudantes ali para fazer esse papel de guia. Claro que tem um treinamento antes, tem, né, alguns ficam mais disponíveis assim, outros nem tanto, mas aí para fazer esse papel de guia e até ser uma pessoa que está na sessão, mas não está com um compromisso de intervir, então ela consegue ficar ouvindo, ela consegue ter um olhar diferente, assim, né? Aí se utiliza mais isso, assim. Porque assim, o Wellington já está há muitos anos trabalhando junto, e a gente sempre trouxe ele para reuniões, né? Então, eu brinco assim, tem muitas vezes o profissional do cavalo tá tão junto com a equipe que ele percebe essas nuances assim muito rápido assim e poder passar para a gente, né? Então, é fundamental isso, eles terem essa noção de que tem coisas que eles vão falar para o praticante, tem coisas que eles não vão falar para o praticante, que eles vão falar para a gente, né? Coisas que a família às vezes se dirige para eles para falar, porque, né, tem menos resistência, assim, não é o psicólogo, não é o fisioterapeuta, então traz pro profissional do cavalo que está ali, né? Então, como é importante a gente fazer esse treinamento. Agora eu lembrei até uma das apresentações que teve lá no congresso no Internacional agora da Coreia falou exatamente isso, né? Eles fizeram uma intervenção com adolescentes
que tinham problemas de comportamento, e o que eles fizeram foi, ao invés do psicólogo estar lá treinando, eles treinaram, os psicólogos davam suporte para esses 2 instrutores que fizeram a intervenção. Então, esses instrutores foram treinados, foram educados a respeito dos transtornos que esse grupo apresentava, como era o manejo, então fizeram um treinamento, assim, de como fazer a intervenção para essa equitação. Eles deram aula de equitação para eles. Se bobear, até tenho aqui fiz o resumo, né, do congresso, então a gente acaba eu não me lembro o nome da autora, de quem coordenou. Deixa eu ver se foi esse daqui. Não, agora eu não vou achar onde é que está o estudo desse. Mas aí, o que eles fizeram? Eles compararam para ver se eles não são psicólogos, eles são profissionais do cavalo, eles receberam um treinamento. Será que os 2 vão trazer os mesmos resultados entre eles? Então, eles compararam os resultados pré e pós-intervenção. Então, teve melhora pré e pós-intervenção, e compararam entre os profissionais, e não deu diferença entre os profissionais. Então, ambos tiveram bons resultados e não deu diferença entre eles. Então, que essa psicoeducação foi em Nova York, tá? Que eles fizeram. Achei o material aqui. Não me lembro do... O estudo era resultados da fidedignidade de uma nova intervenção de montaria adaptada com jovens com ansiedade. Tá? Então, esse foi o estudo que ela apresentou. Então, eles fizeram o TCC, o treinamento dos instrutores em TCC, né? Então, eram 3 instrutores, mas só 2 atuaram. Eles tinham um de backup, caso acontecesse alguma coisa, para não interromper a pesquisa, mas não precisou, porque os 2 que estavam conseguiram fazer. Eles fizeram supervisão, treinamento e checklist de sessão. E tiveram resultados bem bons, assim, entre os instrutores, um capa de 0,92 de coeficiente de fidedignidade, bem bom, assim. Então, que essa sessão era estruturada, o psicólogo que determinava como seria, eles aplicavam só. Né? Então, para a gente ver, né? E aí esse capítulo traz a importância dessa formação do profissional do cavalo com conhecimento, né, na área da psicologia, com conhecimento de sigilo, desse cuidado, essa sutileza assim que a gente precisa ter, e que é fundamental assim, o conhecimento do trabalho do chão, né, da linguagem não verbal, as dinâmicas de manada e os comportamentos. E isso, para mim, não é só para o profissional do cavalo, né? Isso todo profissional precisa saber. Toda equipe. Nós tivemos uma experiência Quanto muito mais interessante, a gente estuda, mais a gente aprende, né? Fala, Cecília. Nós tivemos uma experiência muito interessante, que há muitos anos atrás, há uns anos atrás, a gente tem, né, Bela não estava nessa época com a gente. Um pequenininho, com déficit de atenção, assim, hiperatividade ao extremo. Tanto que a gente conseguia trabalhar assim, 2 em cima do cavalo, descia, corria e subia para o cavalo de novo. E ficava assim. Depois fomos trabalhando, tudo isso. E aí, quando ele virou adolescente, ele pediu para trabalhar com a gente. Ele queria ajudar as outras crianças, as outros adolescentes. Aí a gente fez treinamento, aí a Bela já né, o Felipe. Engraçado que numa live qualquer que eu estava fazendo, eu citei esse cara. Aí ele estava na live, sou eu. E aí foi muito legal, porque ele já tinha vivido, né, o espaço daquele, né, do praticante, e depois veio a trabalhar. E foi muito legal, porque, principalmente, pré-adolescentes olhavam para ele assim, né, como se fosse... Então, muita coisa ele conseguiu aproximar, né, e trazer também, trazer para a gente o que está sendo. Foi bem legal. Aí depois, questão de escola, né, que aí já virou 2º grau, não sei o quê, aí já complicou. Mas foi bem interessante isso. Sim, ele já tinha vivenciado o processo e pôde voltar num outro lugar, né? E para ele também, né, imagina, deve ter atenção desses, trabalhando, conduzindo cavalo, acalmando, cuidando. É legal. Bacana. Uma outra questão que eu achei interessante, assim, desse primeiro capítulo que a gente separou, é que eles falam assim, ó, que além da gente fazer a nossa avaliação do paciente para ingressar na terapia, a assinatura do termo de consentimento de riscos inerentes à atividade.
né? Isso eu me lembro, eu fiz uma missão de curta duração nos Estados Unidos durante o doutorado, e dentro do centro tu entrava e tinha lá era a lei do estado de Massachusetts, né, de que, olha, você tem que saber, né, tipo, é de sua responsabilidade os riscos inerentes a estar nesse espaço e tal. E antes de montar, né, não bastava ter né, o equipamento de segurança, mas antes de montar eu precisei assinar um termo. Eu montei, fiz um passeiozinho só ali, assim, para conhecer os cavalos deles e tal. E daí, assim, eu sei e tal, mas tu precisa assinar o termo. Se tu vai subir no cavalo, se tu vai ficar perto, tu precisa assinar o termo de consentimento dos riscos inerentes à atividade. Eu achei bem bacana isso. Eu acho que aqui a gente fala um pouco, né, do contrato e tal, mas a gente não tem isso assegurado por lei, né? E seria uma coisa que Não, mas a gente esse tem. final de semana a gente chegou a comentar um pouco, porque uma das palestras que teve foi de primeiros socorros, e enfim, a gente sabe que nem sempre é a queda, às vezes é um pisão, é uma mordida, são coisas que podem acontecer no ambiente, né? E ter esse termo para todo mundo, né? Talvez não vai livrar da responsabilidade, claro que não, mas deixa alerta também, né? Compartilhar essa responsabilidade com a equipe, né? Porque às vezes a gente fica se sentindo tão responsável assim, e as famílias soltam, larga a criança, chegou na eco, largam, né? Eles entram, né? Voando, e às vezes se colocam em risco, por mais que são super treinados, a equipe está preparada, mas, né, são animais, gente, então, né, achei bem, bem bacana isso. A gente tem esse tempo, como a gente está falando também, né? No opositor, normalmente eles adoram fazer tudo essas outras que, teoricamente, né, não seria indicado. Exatamente. A placa está dizendo para não ultrapassar, tá, mas deixa eu ver o que vai acontecer se eu for, né? Mais ou menos assim, né? Mas às vezes a gente vai ver a própria família fazer isso também, né? Então, uma das coisas que eles falam também das metas, né? A gente conseguir estabelecer essas metas, não só com a equipe, mas com cuidadores, familiares, com responsáveis e com o próprio cliente, né? Então, e eles definiram, então, assim, autorrespeito, responsabilidade, autodirecionamento, autoaceitação como objetivos para a intervenção com o opositor desafiante, né? De que seria uma reação, né? Não uma reação, mas é uma construção a partir de algumas falhas nessa primeira infância e nessas vivências anteriores, né? Em relação às regras, aos espaços, enfim. E eles trazem, o que é bacana, eles trazem, então, assim, duas áreas, né? Não sei se vocês chegaram nessa parte. Uma área com os brinquedos de 10 por 30 e uma outra área aberta, que daí estão mais os cavalos, de 15 por 30, né? Então, que teriam dois espaços e que daí ele poderia ficar tanto num como no outro, né? E aí, dentro desses brinquedos teriam vários objetos, né? Então, fantoches, brinquedos, coisas do cavalo também, daí a escova, cavalinho de fantoche, de dedoche. Eu me lembro que a gente sempre tem isso, assim, né, nos centros, que tem essa sala mais lúdica para poder intervir também. E o bacana é que daí tem como ficar próximo, assim, né? Que mais? Estava falando da questão dos riscos, eu me lembrei, teve um caso que os pais do praticante, eles faziam escalada, e o praticante ia junto, né, e fazia até certo ponto e tudo, e aí um dia a mãe, só que no cavalo a mãe ficava super preocupada, assim, né, tipo, não sei o que e tal, e um dia foi pauta, assim, né, com a mãe junto depois, enquanto o filho estava lá no cavalo, mas, né, tem risco, mas os riscos tem risco, né, mas a gente controla, evita o risco controlado, né, e tudo, a gente vai, não sei o quê, mas vamos pensar assim, ele não faz a escalada, ele não faz não sei o quê, também tem risco, não tem? Tem. Mas não usa cadeirinha, não usa capacete, não faz não sei o quê. Sim, não tem lá alguém para ajudar? Tem. Então, aí foi todo
o trabalho, assim, né? Tipo, às vezes essa questão dos riscos para o praticante passa muito desapercebido, assim, né? Mas para os pais ali acaba sendo muito importante ter esse momento para fazer essa conversa, né, com eles. Uhum, com certeza, com certeza. Porque a gente controla o ambiente, mas, né, reações podem acontecer, né? E, claro, pode acontecer ali dentro, pode acontecer em outro ambiente, né? Então, mas a gente se sente responsável porque está no nosso espaço, né? Faz parte, né? E eles trazem assim a importância de tentar manter os mesmos animais e do uso de pôneis ou burros, né? Então usar também os moares porque são pequenininhos, né? Então isso de trabalhar, principalmente porque ele fala das crianças de 5 até 9 anos, 5 não, 3, né? Que eles falam que eles atendem 3 a 9 anos. Então, como tem os pequenininhos, ter um animal de porte menor para trabalhar, né? E fazer as intervenções. Então, nas intervenções, falar que o comportamento que foi ocorrido é um reforço do, né? É um reflexo do comportamento do cavalo. Então, se centrar mais no cavalo, né? Do que no comportamento dele. Eu acho que essa é a nossa chave, assim, né? Ao invés da gente dizer para a criança, né, assim, tu tá vendo que tu tá machucando, né? Assim, olha, tu tá agredindo o teu cavalo, não vai dizer isso para ele. Tu vai perguntar para ele, será que teu cavalo está gostando? Como tu acha que ele está se sentindo com isso? Né? Então, a gente trazer para o sentimento do cavalo, né? A intervenção, ao invés de dizer o que não deve ser feito, né? Muito mais assim, como que ele gostaria de ser tratado, como ele gostaria de receber, né? Um carinho, enfim, né? E aí eles falam do método de estabelecimento de limites ACT, né? Então, assim, que é reconhecer o sentimento da criança, comunicar o limite e criar, né, citar alternativas alvo. Então, assim, porque elas não sabem o que fazer de diferente, né? Então, muitas vezes se a gente fica limitado a dizer assim, ó, não corre, não sei, sabe? Como é que a gente pode fazer para andar aqui? Como é que o cavalo vai ficar, né? Então, fazer de uma outra forma, né? E até o momento, assim, eles vai indo, né, numa gradação e eles colocam que a sexta etapa seria, se não tiver a modulação do comportamento, se faz a retirada do cavalo do ambiente, né? Então, também, assim como o cavalo precisa tirar a pressão, né, a gente vai precisar também tirar essa pressão com a criança, e daí o afastamento do cavalo seria essa ruptura, né, de que as coisas tá do jeito que tá, não dá para continuar, né? Não sei se vocês já fizeram essas assim, conversa, e assim, olha só, né? O que eu acho bacana é assim, ó, que daí vem um pouco da minha vivência na mediação de aprendizagem, assim, que eu deixo para a criança escolher. Olha só, tu pode fazer assim, e o cavalo vai ficar tranquilo, ou tu pode continuar fazendo da mesma forma que tu estás fazendo. Que nem o menino, o exemplo ali, o menino estava correndo, estava jogando, assustando o cavalo com os bonequinhos, uns monstrinhos, tá? E o cavalo vai ficar assustado, e se o cavalo ficar assustado, a gente vai precisar tirar ele daqui. E tu pode escolher o que tu queres. Né? Tu queres brincar com ele de uma outra forma, ou tu quer continuar essa brincadeira e a gente vai tirar o cavalo. Então, assim, eu não falei se tu fizer isso, eu vou tirar o cavalo. Não, eu tô te dando uma outra alternativa. Então, tu pode escolher, a responsabilidade é tua, né, dessa atitude. Então, a gente dá uma alternativa, aumenta o repertório de comportamentos assertivos. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ele faz sempre a mesma coisa, ele faz sempre a mesma coisa. Poxa, será que ele sabe fazer diferente? Não sei. Não sei se ele sabe. Se a gente não tentar, a gente não vai saber, né? Começa a trabalhar também uma questão de consequência, né, do ato. Aí começa a entender, Sim. ok, o que eu faço tem uma consequência no mundo, né? Se eu fizer uma coisa diferente, eu vou ter uma consequência vai ter uma consequência diferente. E aí, né? E promove também, às vezes, o que a gente fala da questão de autonomia, né? Ok, tu pode escolher se tu quer fazer aquilo ali ou não, né? Às vezes tu vai poder escolher, às vezes não vai dar. Uhum, exatamente. Porque daí tu não tá não é tu que tá trazendo a regra, né? Tu deu duas condições, né? Porque muitas vezes o que acontece, a criança chega pra gente e diz assim, porque a culpa é tua agora que o cavalo saiu.
Isso não foi minha culpa que o cavalo saiu. Eu te dei a opção, né? Tu optou por te comportar desse jeito, então o que vai acontecer vai ser isso. Na próxima semana a gente tenta diferente, né? Então, dar essa opção, retirar desse, orientação para a realidade, né? Então, ancorar na realidade, né? Isso no TCC a gente faz direto, na reabilitação neuropsicológica a gente faz direto, né? Então, a terapia de orientação à realidade, né? O TOR, tu vai orientar, porque às vezes ele está fora, assim, do que está acontecendo, ele tem que trazer e tem que dar mais opções, né? Então, né, esse exemplo que eles trouxeram de um menino de 7 anos, que ele assustava, né, o cavalo, enfim, poucas habilidades sociais e muitas ausências, né, paternas, mudanças, né, se mudou muitas vezes em função do pai ser militar, né, então como ele teve essa dificuldade, né, e ele não se deu por conta que o cavalo estava com medo. Isso é o mais, né, assim, ele não consegue perceber o outro, né, a empatia está deficitária. Ele achou, o cavalo ele tá correndo porque ele tá feliz. Ele não se deu por conta do olhar de medo que o cavalo apresentava, né? A expressão facial. Então, a gente ensinar essas expressões, né? E trazer para o cavalo, olha. E quantas outras pessoas não ficam assim com medo dele e por isso se afastam e ele não tem amigos por isso. Olha o sofrimento, ele não se dá por conta. Ele só sabe que ele não tem amigos, que ninguém gosta dele. É uma dor muito grande, né? Sim. Enfim, é daí a nossa função, né, de aumentar a empatia dele, de nomear esses sentimentos, né, de trazer, olha, o que tá com medo, como é que é, né, enfim. E também acolher esse desejo, né, de brincar. Eu sei que tu quer brincar, que tu quer te divertir, mas talvez essa não seja a melhor maneira, né, que outras formas a gente pode fazer para brincar com o cavalo, né. E aí volta aquela questão, né, de o menino é responsável, né, pelo comportamento dele, da autonomia, né, e muitas vezes ele não, né, enfim, então aceitação, né, reflexo do sentimento, e o que eu achei bacana, né, bom, uma coisa que a gente já sabia, né, o cavalo dá o feedback imediato, o que eu achei bacana é que eles apresentam uma ficha de sessão, não sei se vocês viram isso, lembram? Deixa eu ver se eu acho aqui para compartilhar, eu estava com o texto aberto, a gente poder ver juntos a fichinha. Visualizar ele maior. Não é aqui que eu faço para ficar grandão. E agora tá grande. Tava pequenininho para mim. Onde é que tá? Falam bastante das questões éticas, né, da proteção do cavalo, enfim, achei bem legal isso. As transcrições, né, que quando a gente é estudante a gente acha um saco, mas como é importante para toda a noção, né. Deixa eu ver se eu achei. Esse capítulo é do outro, peraí. Capítulo 12. É essa fichinha. Isso, essa fichinha, ó. Eles apresentam uma fichinha preenchida, né? E depois eles apresentam a ficha em branco que a gente pode usar, enfim, poder usar nos centros, né? Então, o que a gente vai preencher, né? E ver assim, é uma ficha de atendimento, né? Um relatório de atendimento que não fica tão extenso, né? Tem espaços, daí pode ver, tem espaços, né, para preencher, mas tem espaços que é só para marcar o X ou para sublinhar aqui, ó. Aqui a gente sublinha, né, a importância de avaliar a sessão, né? Então, eles apresentam uma preenchida e como é que é ela em branco, para a gente poder fazer essa fichinha da sessão. Achei bem bacana. Eu não sei se vocês usam algum modelo já pré-estabelecido de fichinha, de intervenção, de sessão. Como é que vocês fazem no centro de vocês? Criei uma ficha e a gente vai fazendo, mas eu confesso, não é feito sistematicamente, né? Então, já ajuda muito, mas ainda tem que aperfeiçoar um pouco mais. Uhum.
na ecoterapia, na Paraíso ali, a gente tem essa ficha, mas às vezes é difícil padronizar a forma de preenchimento, assim, né? Porque às vezes um coloca isso, outro coloca não sei o que, acaba ficando meio variado, assim, a utilização. Então tem mas tem e é feito depois de todo o atendimento, o registro, tudo, chegada, como é que foi, né? Se atingiu os objetivos, quais eram os objetivos, como é que foi para ir embora. Eu criei a parte dessa ficha aí, Léo. É? Que a gente, daí o que eu fiz? Eu estruturei de uma forma que a gente pudesse pontuar, né? Então ainda tá com aquela forma de 1 a 5. Eu fiz uma escalinha Likert para tentar facilitar a vida, porque o que acontecia às vezes era assim, tinha um dos responsáveis, né, do terapeuta responsável, escrevia um monte sobre o atendimento, e outro escrevia 2 palavras. Eu assim, mas que raio, tava difícil. Imagina como é que não era antes, assim. Então eu tentei fazer alguma forma, mas é muito difícil isso, porque são diversos profissionais que vão atender. Por isso a importância desse cabeçalho aqui, a gente saber, bom, quem foi que escreveu, porque tem um padrão de escrita, a gente faz o nosso registro, a nossa digital, da forma que a gente relata. E tem coisas que a gente não vai colocar ali, né? Então, principalmente nós, né, da psico. E eu estava pensando até a questão que nem, por exemplo, tipo, qual cavalo foi? Que às vezes é uma questão, a gente lembra da maioria, né? Qual praticante gosta de ir com qual cavalo e tudo, mas, tipo, às vezes passa, né? Então, quando tu vai vendo, sempre tem uns detalhezinhos, sempre tem umas coisas que tu gostaria de botar a Aqui mais, tem, e ó, tu sempre olha vai... ali, ó. Ali tem para Exato. botar qual cavalo, né? Porque é importante. E lá na fichinha eu me lembro de ter colocado cavalo, encilha, terapeuta e guia, né? Porque assim, precisa saber quem é que estava naquele setting. Às vezes a gente não sabe porque, por mais que a gente faça o atendimento individual, tem outros praticantes. Agora com a pandemia fica mais difícil, mas você tem outros praticantes no mesmo horário e daí eles interagem, né? E aí a gente tem que colocar o outro praticante, daí proteger a outra criança, não deixar tão claro assim. Mas eu sei que eu achei bem, bem bacana, porque aqui, ó, é só marcar, tem um espacinho, né? Então, para preencher por escrito. E aí tem as recomendações, o planejamento, né? Então, nesse caso, achei bacana esse modelo que eles colocaram aqui, né? Bem, bem legal. Algo mais desse primeiro capítulo, desse capítulo 12? Sil tá quietinha. Consegui. Eu não consigo te ouvir. Não. Opa, tinha dado, agora não. Ué, tá me ouvindo? Agora sim. Ai, não, eu cheguei atrasada. Eu entrei, eu saí, enfim, fui atender aqui meus gatos e eu estava tentando me inteirar por onde vocês estavam e eu tinha feito umas anotações, estava olhando aqui mas eu estava tentando entender onde que vocês estavam da discussão, assim, para não entrar atrapalhando, né? Eu não sei se vocês já discutiram, mas uma questão que agora se falou em relação a relato, nós temos o hábito de fazer, mas não relato de todas as sessões, e tem uma fichinha de avaliação, então, que é mais trimestral, assim, que ali sim a gente tem um passo a passo que faz anotações, né? E alguns relatos diário, mas daí de uma maneira mais livre, né? Falando do relato. E a gente falou agora da utilização de qual cavalo. Eu acho que essa é a questão, uma das questões fundamentais de estar
da gente lembrar se tem vários cavalos, e no texto até ele fala de procurar utilizar sempre o mesmo cavalo. Né? Eu não sei o que vocês já comentaram sobre isso, porque eu achei importante essa questão a gente ver melhor, porque eu sei que alguns locais têm esse hábito, outros não têm, né? Eles só colocaram como uma recomendação, assim, Uhum. não explicaram muito. O segundo capítulo, eles falam sobre como foi feita a escolha do cavalo, né? Isso é bacana. Uhum. Eles têm um momento da escolha do cavalo, é um dos passos da intervenção. Uhum. Mas, assim, eu sempre pensei assim, tá, tem uma questão motor? Assim, não. Tem uma questão comportamental? O que que eu quero a partir disso? Né? Então, por vezes, sim, eu deixo livre, né, que o praticante, Uhum. né, circule ali, escolha o seu cavalo, mas já aconteceu de, por eu querer né, provocar uma situação específica, Uhum. eu trazer Uhum. determinado cavalo. Não sei se tu Uhum. lembra se o Bilu, que quando a gente ia rodar o Bilu na guia, ele obedecia a voz, né, comando de voz. Uhum. Então, assim, a gente ia lá, falava para ele trote, ele entrava no trote. Então, assim, o que eu queria, por exemplo, ela trabalhar com uma praticante. Comecei com um outro cavalo, que se ela falasse não ia adiantar nada, mas ela precisava entrar com um gesto, que era o Zeca. O Zeca, a gente Uhum. fazia o gestual e tava ok. E o Bilu, mesmo com o gestual, ele não entrava, assim, ele segurava um pouquinho mais porque a gente condicionou ele na voz. Tá? E claro que ele Uhum. fazia, assim, né, fosse um pouco mais efusivo, é óbvio que ele entrava no trote. Mas ela era uma praticante muito retraída. E aí, aí eu comecei com o Zeca para ensinar o gesto, mas o que eu queria era que ela falasse, porque uma das questões era que ela não Uhum. conseguia apresentar trabalho na Uhum. faculdade. No colégio, Uhum. depois na faculdade também isso, né, Uhum. começou a aparecer. E aí eu troquei pro Bilu, para Claro. ela aprender, para ela rodar o Bilu na guia. E ela se sacudia e o Bilu nada. E ela precisava entrar com a entonação que ele tinha Uhum. sido condicionado até que ela, quando Uhum. ela fez o trote daquele jeito que a gente fazia lá, né? Assim, Uhum. Uhum. no trote, entendeu? Ela, pronto, era assim que ela queria. Uhum. Mas assim, eu costumo deixar o mesmo cavalo, assim. Não sei Eu vocês. também. Eu sempre. Sempre que possível e sempre que tem que haver qualquer tipo de mudança, isso é trabalhado, né? Exceto alguma situação assim de grave de saúde que possa acontecer com algum cavalo, uma situação mais emergencial. Aí quando a criança chega, eu converso, explico o que está acontecendo para a criança e para os pais, e aí, em geral, até incluo, como a gente falou no nosso outro encontro, tento incluir alguma situação de informação ou de cuidado com o cavalo que a criança já tem o vínculo. Claro que a gente, de novo, falo, a gente trabalha muito mais montado do que no chão. Se for fazer uma comparação em termos de frequência, é mais montado do que no chão. Então, eu levo isso em conta, mas a gente procura realmente manter sempre o mesmo cavalo, por eu entender que a relação se dá com vínculo. Não pode ser um cavalo aleatório e uma vez vai ser um, outra vez vai ser outro. O jeito como eu trabalho, eu entendo que tem que ter vínculo. Claro, se a gente tem alguma situação de necessidade específica, a gente até já tenta direcionar para aquele cavalo. Se ocorre uma mudança ao longo de muito tempo de tratamento, isso é trabalhado com o paciente também, né? Olha, quem sabe é o momento da gente mudar, como é que vai ser, enfim. Então, mas eu entendo que tudo passa pelo vínculo. Mas eu estava pensando aqui também, acho que é importante a gente saber quando mudar, né? Quando trocar o Claro. cavalo, quando... porque às vezes é interessante para o praticante, né? Tipo, pensando, lembrando de alguns casos, em que foi interessante fazer a mudança de um cavalo para um cavalo mais enérgico ou mais calmo, que seja mais fácil.
se quer trabalhar, de repente, a guia, né, ou não, até porque a gente sabe que, às vezes, tem uma tendência, né, tipo, alguns projetos, tipo, algumas né, algumas questões do desenvolvimento ali, tipo, vai ter, às vezes, uma fixação num, tipo, não tolera a mudança. Às vezes os pais trazem, já é difícil, porque não, tem que ser sempre do mesmo jeito, sempre da mesma coisa. Bom, então vamos, de repente, começar a trabalhar essa mudança aqui, né, na terapia e tudo. Então, eu acho que tem lado bom também, assim, né, nessa mudança do cavalo, nessa mudança, às vezes, do ambiente, algumas coisas, assim. É que... Oi? Eu acho que a Renata tinha caído, voltou. Oi, gente, voltei. Ah, tá. Caí. Não, a internet. Antes eu também tentei, quando eu tentei voltar a primeira vez também, não. A minha internet está muito ruim também. Mas falando de mudanças, eu acho que o Léo falou, de qualquer forma, a gente tem mudanças, né? Como a gente trabalha a maioria das vezes ao ar livre e tem outras situações acontecendo no ambiente, isso também ocorre, né? Com o mesmo cavalo ou, né? Claro, em algumas situações a gente avalia essa necessidade de troca, mas essas alterações ocorrem, pelo menos na minha prática, também naturalmente, né? É diferente do setting do consultório, que é mais controlado, né? O setting da ecoterapia é muito abrangente, a gente realmente não controla tudo, né? Então, eu entendo que a gente vive isso, pelo menos eu vivo isso todos os dias de atendimento, né? Eu não sei se os outros colegas também trabalham em local que é só um centro de ecoterapia, ou é um centro de ecoterapia e uma hípica, ou... porque onde eu estou é o centro de ecoterapia dentro de uma hípica, então realmente a gente tem toda uma movimentação no entorno e que em algum grau interfere no atendimento da gente, né? Nós também, assim, e às vezes os praticantes ficam encantados, né, com os cavalos de rédea, tudo, e gira e faz, e eles ficam assim, meu Deus, eu quero Tem o fazer tudo salto, aquilo ali. às vezes a gente tem que parar para eles verem, né? Os cavalos Exato. voando, né? Não, Eles eu inventei adoram. a E a gente desculpa insere que... isso na intervenção. Muitas vezes eu faço os percursos de varinha no chão. Sim, muito passei por cima de varinha no chão, assim, muito. Alguns adoram, outros não se ligam, né? Mas se eles gostam, a gente inclui também. Oi, Dani, conseguiu chegar? Bom te ver. Mas assim, eu tento manter o cavalo e não adianta, assim, né? Então, lidar com aquela frustração quando o cavalo se machuca. Né? Acontece, né? Faz parte, né? Acontece. Hoje não vai dar. Se machucou, o que aconteceu? Conforme o grau de compreensão, até a criança se envolve mais nisso, menos, enfim, né? Não, e Mas, assim, ó, tem vezes que eu me lembro de uma praticante, assim, ela montava em outros cavalos também, mas ela gostava muito do Zeca, e o Zeca estava com um machucado que foi da encilha, que assou e tal. Assim, não, a gente não pode botar encilha nele. Não tem problema, eu posso montar a pelo? Ela perguntou. Eu assim, olha, né, ele não... A gente só não queria piorar, ele tinha ficado um tempo sem encilhar, a gente não queria piorar, queria crescer o pelinho ali. Mas daí ela, assim, bom, então tá, então vamos montar ela a pelo. propôs uma solução. Resolução de problemas, ó. Pá. Tá resolvido.
Mas E aí eu acho a importância, como tu falaste, de termo, de consentimento, de a informação de que tem risco, enfim. E eu sempre entendo que a questão principal é a segurança de todos mesmo. O cavalo também. Exatamente. Não se está machucado, é isso. Não vai poder botar, não tem. Bota um remedinho, vamos lá. Não. Não dá. Não dá, né? Dá ou não dá. Exatamente. A gente poder ter essa noção. Isso assim, é muito importante. E acho que assim que a gente... Acho que no segundo capítulo, no capítulo 13, eles falam isso, né? Do cavalo como parceiro, não como ferramenta. Né? Exatamente. Bárbaro, assim, né? E... Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Na hora da escolha do cavalo. E aí até numa das sessões eles apresentam vários relatos, assim, de passagens de sessões com alguns adolescentes, né? E aí um deles, eles afastaram o cavalo. O cavalo estava ficando muito incomodado com o que estava acontecendo, eles afastaram o cavalo. Então, o profissional tirou o cavalo do setting, ele estava fazendo manuseio no chão, não estava montado. Porque é o que tu disseste, tu tem que tentar propor alternativas e conversa, mas assim, se não está acontecendo, não. Eu acho que aí o terapêutico é o limite. Bom, vamos afastar. Eu uso muito uma frase assim com as crianças pequenas, eu digo, olha, ninguém está aqui para se machucar, ou para não gostar, ou para ser desagradado. Seria o desrespeitado, né? Mas procuro falar ninguém está aqui para isso, não. Assim como a gente também, nas duas situações que a gente conversou, né? Do autismo ou no transtorno desafiador, tem situações de tentativas de agressão com mais ou menos entendimento, mas machuca. Então isso não. A criança pode até não estar compreendendo ou estar provocando, então, né, numa situação ou noutra, mas se está machucando, não vai dar, né? É aquilo também, assim, de ser um limite gentil, né, conseguir fazer, porque eles estão, muitas vezes o que acontece, né, no TOD, muitos deles vêm com essa história de uma vivência de muita agressão, muita violência familiar, então, assim, quando foi colocado o limite, foi colocado um limite brusco, violento, muito ruim lidar com o limite, porque sempre ou sem justificativa qualquer, né? É uma inconstância, quando tem que dar o limite não se dá, e aí interrompe algo que não tem... Por quê, né? Então, acho que de ter esse sentido no que é proposto ou no que está impedido mesmo, porque não pode. Que é a contingência, né, Sil? Que é da contingência. Né? E que esse segundo capítulo que a gente trabalhou, ele traz bem isso, assim, ele fala muito da teoria do Bowlby, do apego, né? Ele trouxe Attachment bastante. Até esse centro que eu falei para vocês, uma das autoras, ele até cita da Karen, né? Da Karen Bach, que eu fui visitar lá nos Estados Unidos, que ela trabalha muito com a teoria do apego, né? E crianças em vulnerabilidade e risco, né? Então, é exatamente isso, é conseguir colocar um limite gentil, acolhedor, né? Trazer dessa outra forma, sabe? Porque aquelas necessidades, então, assim, né, é muito engraçado que ele começa fazendo uma visão, assim, lá do Maslow, daí ele traz o Eric Erikson, e depois entra com o Bowlby e teoria do apego, né? Então, assim, mas a base, né, da intervenção é a base da intervenção PES, né? Esse processo mesmo da psicoterapia, né, facilitada por equinos, da psicoterapia assistida, a importância do trabalho em dupla, né? E aquela, não é uma discussão, eu brinco, vou fazer um outro desenho, eu sempre um desenho que não é os terapeutas que usando lidera estão discutindo artigos de um livro aqui, já tem umas 2 semanas. Ó, tá, baixei, fechei.
Gente, tinha uns áudios abertos aí, eu fechei. Se você quiser, se era intencional, desculpa, tá? Vocês estavam chamando a gente. E eu não... E ficou muito ruído, eu acho, né? Desculpa. Mas que faz essa relação, né, do terapeuta com o cliente, com o cavalo e com o especialista, né? É muito bacana, assim, né? Então, fazendo essa relação, né, do segundo capítulo, né, que a gente tem, que é uma instrutora de equitação pela PEF, né, que é PhD, professora assistente de serviço social na Universidade de Washington, não sei onde fica, mas tudo bem. E ela faz uma visão, assim, dessa relação corpo-mente. E aí o que ficou, assim, para mim, além desses passos, dos níveis que ela coloca, que eu achei legal, tem uma passagem, cadê? Deixa eu pegar aqui o texto para a gente... Eu vou dizer que nesse segundo capítulo, né, no 13, eu fiquei... Teve uma coisa que me deixou meio inquieto, assim, né? Que foi muito ideal. Eu achei muito... porque ela vai etapa por etapa, né? Tipo, todo aquele trabalho aproxima, aí começa a tolerar, aí interage, aí faz o trabalho do chão, aí não sei o quê, né? E eu fiquei pensando, olha, se for uma sessão para cada etapa, vai ter passado um mês, né? Às vezes a criança não montou, e eu lembro porque, assim, a gente teve há pouco tempo, assim, uma situação em que estava... a gente via ali que tinha uma ansiedade muito grande da família, da mãe, do pai, de tipo, monta, vai, faz, sabe? E aí, né, às vezes eu fiquei pensando assim, tipo, olha, a gente foi ali, acho que foi um mês, mas foi a gente... aquela família no limite, assim, quase desistindo, assim, até a gente conseguir ter uma interação positiva com o cavalo, sabe? Né? Então eu fiquei pensando, me veio muito isso, assim, né? Tipo, como é que claro, se a gente tem esse tempo todo é ótimo, né? Mas às vezes a gente tem ali uma estrutura familiar que também já tem os seus sintomas, seus sinais, né? Então, me lembrou, assim, né? Eu fiquei pensando nisso. Eles têm bastante trabalho de solo, né? Então, tu vê assim, o quanto do solo, bastante trabalho de solo, e eles falam desse envolvimento com a família, né? Então, uma das coisas que eles trazem ali, deixa eu ver se agora eu consigo abrir o texto que eu tinha separado. Fran, depois eu vou abrir o modelinho, tá? De relatório diário, tá? Depois ela me pediu pra gente aqui no chat se a gente pode compartilhar. Mas porque assim, eles trazem muita parte do passo a passo, né? O modelo do diamante, né? Isso é bacana. Mas eles trazem isso da família, né? Então, assim, cadê o capítulo antes do theoretical background aqui? Pois é muito legal, é muito esmiuçado, mas é engraçado porque a gente vê essa diferença de cultura, né? Que nem tu falou do trabalho do solo, tanto a ênfase. Para nós aqui, às vezes, a ênfase não é tanto essa, né? Tipo, não é mais... Exato. E acho que entra uma questão cultural mesmo, né? Assim. É bem cultural, né? É bem pela nossa história da ecoterapia ter iniciado aqui no Brasil com pessoas que precisavam de um estímulo motor do cavalo como sinésio terapêutico, né? E isso ficou assim, né? Tem gente que trabalha somente no solo, né? Eu vou dizer, eu não consigo trabalhar só no solo. Eu consigo trabalhar uma sessão inteira só no solo, com certeza. Mas eu gosto dessa experiência de estar em cima, né, e proporcionar isso para o praticante, dele ver o cavalo pelas orelhas, olhar o chão pelas orelhas, né? Então, essa visão de cima, né? Eu gosto disso, de poder rolar para baixo, de dar cambalhota quando vai apear, ou apear passando a perna, brincando de escorregador, enfim. Eu acho que isso enriquece a nossa intervenção, tá? Então, acho que é aquela questão de não ficar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe?
ok, e que o que traz daí a questão cultural, a família chega e assim, vai fazer a ecoterapia, vai montar a cavalo. Eu nem sempre, né? Nem sempre. Né? Assim, ó. Quando não chega dizendo que é aula, né? É uma aulinha de um passeio a cavalo. Tipo, olha, começou errado já. Não. A importância do atendimento para a família. A Mari queria falar, Mari? Sim, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Aqui no nosso centro, a gente usa muito solo, muito mesmo. A gente tem praticante assim, nós temos um caso de um praticante que já está 2 meses sem montar e no solo. Então, a gente dá muito suporte para os pais, explica o tempo da criança, né? Explica certinho. Às vezes, a gente nota que ela necessita do solo. Então, a gente trabalha muito com o cavalo no solo, nos ambientes que a gente tem, não só na cocheira, e sim no picadeiro, na pista, numa floresta. Então, a gente explora os ambientes e a gente utiliza muito o solo aqui. Bastante, assim. E hoje eu vejo que é muito válido para praticantes com autismo e praticantes com TOD também. Está sendo bem rico. Porque é explorar esse outro espaço. Porque, assim, na maior parte das vezes, na vida, a gente não vai estar a cavalo, né? Então, tu consegue simular um ambiente que é como eles vão estar normalmente, eles vão estar caminhando. Quando a gente coloca em cima do cavalo, querendo ou não, a gente contém ele. Ele não vai sair correndo, porque eu vou estar controlando o cavalo, né? Daí a gente tem aquele praticante que tu coloca ele em cima do cavalo e ele passa a perna para piar. Se ele estivesse no chão, ele ia estar correndo. Né? Então também tem essa, né? Essa questão ali que a gente vai precisar lidar, né? Então, né? Poder pensar dessas duas formas, né? E daí o que eles trazem aqui é a importância da gente poder conversar com a família. Eu tenho certeza, Mari, que o trabalho, assim, que a família consegue ficar tranquila, que o trabalho está sendo feito no solo muito por essa proximidade de vocês com a família, de explicar que não é só a parte de cinesioterapêutica, que tem toda a equipe que está dando suporte para outras questões, inclusive questões motoras no solo. Então, até no curso que eu dei esse fim de semana, eu falei, o pessoal tinha que, depois que eles montaram, eles apearam do cavalo, limparam, deixaram o cavalo descansando. E eles iam, antes de terminar o nosso dia, né, a aula do sábado, eles tinham que dar comida para o cavalo. Assim, a comida daí eu disse, tá lá no carrinho, então vocês vão carregar o carrinho de mão, vão lá pegar o carrinho de mão, porque essa é uma intervenção muito boa para o praticante com dificuldades motoras, porque ele vai abrir a base, ele vai precisar segurar, e vocês vão fazer a distribuição da ração para os cavalos de acordo com o que o tratador disser para vocês. Daí eu deixei com o tratador, explica para eles quanto que cada cavalo come. E aí tinha alguns que ficaram assim, mas eu vou pegar um carrinho e vou trazer, sim, isso faz parte também da intervenção, né? Cuidar até o final. Daí o dia deles terminou quando os cavalos estavam recolhidos na cocheira, comendo, encerrou o dia. Porque até isso, assim, né, faz parte da intervenção, né, não só o estar montado, né. Mas precisou de muito papo, né, Mari? Para a família entender. Precisou até hoje, na verdade, eu dou suporte para a família, eu fico com a família e a Olga, enfim, atende o praticante, assim, mas porque ainda a ansiedade é muito, e às vezes a ansiedade é nossa também, né, de colocar o praticante no cavalo. E a gente vê hoje que é muito rico esse trabalho de solo. E a gente construiu a cocheira, que o Rincão acho que também já teve, né? Então, hoje a gente utiliza muito a cocheira terapêutica. Eu vi com vocês uma foto, a Dani, ali da Hípica do Vale, me pediu o modelo que eles têm lá na Hípica do Vale. A Dani não trabalha com ecoterapia, ela trabalha só com equitação lúdica, ela é professora de equitação, pedagoga, trabalha só com equitação lúdica. Tem um modelo, falei da cocheira lúdica da outra Dani, da Dani Marinho,
E daí a Daniele me pediu esse final de semana, eu assim, eu vou ver se eu consigo com a Dani Marinho, mas se tu tem também. Sim. E a gente construiu a nossa cocheira até com a casquinha do arroz, né? Colocamos um canto. Então a gente está utilizando bastante ela, assim. Daí o cavalo, nós temos três porteiras assim na cocheira, onde abre só em cima ou só embaixo. E assim a gente consegue fazer com que o cavalo fique ali o tempo inteiro, junto com nós. É bem interessante, bem legal e está sendo bem proveitoso. Ah, que bacana. Eu fiquei falando, não sei o que aconteceu, acho que perdi a conexão. Mas a gente também trabalha muito chão também, muito solo. Em contato, levar para passear, fazer pista com mão, integrar a família, a gente trabalha também muito com isso. É muito importante, né? Ó, deixa eu ver o que as meninas estão falando ali no chat, ó. A Dani está falando dela, que trabalha bastante no solo e com o cavalo por perto. Exatamente. Né? Então, assim, o trabalho ele tem que estar com o cavalo junto. O trabalho de solo, ele é com o cavalo, né? Exatamente. Ou ele envolve alimentar o cavalo, ou o tempo todo é a vida do cavalo, né? Exatamente. Exato. Tá, a Dani vai botar as fotos da cocheira dela no grupo amanhã. Obrigada, Dani. Ah, bacana. Obrigada. Porque assim, a gente poder ter outros modelos e ver também, né, como é que o pessoal está fazendo é muito legal, né? Porque às vezes nem todo centro tem um picadeiro coberto, ou às vezes, deu um problema, tem que fazer uma reforma, um negócio, não tem o picadeiro para usar, nós não vamos, né? A gente adapta, né? Faz de outra forma. Mas sim, Léo, concordo contigo também, porque é o passo a passo perfeitinho, com certeza, né? Ele estabelece assim, olha, vamos fazer de tantas a tantas, mas ele não chega a ser rígido, assim, a primeira sessão vai ser essa, assim, da primeira até a quarta pode acontecer isso. Isso a gente vai ver até nas pesquisas depois, assim, então não só o que está aqui, mas, né, poder estabelecimento das metas em conjunto, né? Os níveis, tu vê que ele não fala que no primeiro nível eu preciso atingir, então quando tu faz a avaliação, isso que eles trazem, tem o praticante que vai estar, né, o cliente que vai estar no primeiro nível e aquele que já passa em seguida, do primeiro nível em seguida para o segundo, não tem como dizer quanto tempo ele vai demorar para chegar até isso, né? Mas aqui, ó, essa hora de escolha do cavalo, né? Então, que ele vai lá, eles veem a interação na manada para ver qual cavalo que ele vai estabelecer a conexão, né? Então, como é importante ter, né, o especialista para observar o comportamento do cavalo e ver quem será esse cavalo, né? E aqui uma das coisas que ele escolheu um cavalo, né? Isso acontece às vezes, eu quero aquele cavalo, mas aquele cavalo não vai chegar nem perto de ti. Né? Então tem isso, né? E foi o que aconteceu. Ele escolheu o cavalo, só que o cavalo não estava assim para ele. Não. O cavalo podia machucar ele, né? Então vai te morder, se continuar assim, vai te morder, né? Então essa falta de percepção, né, do cavalo e dessas coisas, achei bem, né? Então, ele segmenta algo que acontece numa fluidez. Eu acho que é mais isso, né, Léo? Eles trazem, né, por um segmento, para um step by step, daquilo que acontece de forma fluida. Né? E que nem sempre, depois que eu atingir o quarto passo, eu não vou voltar para o terceiro, porque volta. A gente sabe que volta. Né? Então, assim, chega lá pelas tantas, não, né? Passinho para frente, passinho para trás, né? A gente acaba tendo que voltar, né? E muitas vezes, né? Então, esse daqui, por exemplo, eles trazem ele não tinha se dado por conta, né? Que ele tinha desconectado do cavalo enquanto ele estava ali escovando, né? Então, estava tão leve e o cavalo se incomodou com aquilo, assim, ó, tu me escova de verdade, sabe? Tipo, ele não estava sendo efetivo, ele sentiu, né? E aquilo para o cavalo é muito ruim, eu ter alguém no meu bando que não está conectado com o que está acontecendo em volta, porque vai nos deixar vulnerável. Né? O cavalo não está pensando no que ele está pensando, mas assim, desligou de mim.
E aí, vou fugir para onde, então? Né? Porque isso acontece, né? Então, a importância da gente estar para dar o feedback, olha, o que será que está acontecendo? Né? Aí, enfim, depois ele traz o que ele estava pensando, né? Ele conseguiu trazer. Isso eu achei bacana, né? Dá como é que é? Respira que nem o cavalo, né? Fazer o... Muito fofo isso, adorei. A gente faz sem se dar por conta, eles colocaram isso no relatório, né? Você ia falar, Sil? Não, eu ia falar que eu também fiquei incomodada que eu não trabalho com questões dessa forma tão diretiva. Eu achei muito passo a passo, muito dirigido, embora que se a gente pensar de outra forma, tudo bem, né? Enfim, são jeitos diferentes de trabalhar, mas eu fiquei incomodada também, como o Léo, fiquei com essa impressão de tudo muito diretivo, muito passo a passo, vai ser assim, e principalmente, eu acho que e essa é uma das riquezas do nosso trabalho, não é assim, né? E como tu dissesse, eu posso querer, e o cavalo é um ser vivo, ele realmente, em algumas situações, ele se oferece para terapia, em outras situações ele se recusa, porque aquilo não está bem, né? Ou porque desconectou, ou porque está incomodando, ou, enfim, e eu acho que a gente tem que trabalhar isso também com os praticantes e crianças ou adultos, que é parceria, ou que é conjunto, que tem que estar bom para todo mundo, né? Tem que estar legal, tem que estar bacana, e não é tão segmentado assim, mas também acho que, como eu disse, são jeitos diferentes de trabalhar e talvez mais uma forma de escrita, eu fiquei pensando, ou se é tão assim mesmo. Porque eles tanto que eles não fazem o mesmo caso num contínuo, né? Eles esse caso serve para ilustrar isso, aquele caso serve para ilustrar, assim, que existem os passos, né, do processo, como a gente fala, né? O aquecimento, depois o atendimento, desengajar, despedida, né? Então, também tem os nossos passos aqui, e eles nomeiam de uma forma diferente só, porque eles fazem desde a aproximação deles começa no piquete. Quantas vezes a gente já não fez isso? Claro. Né? Assim, com esse praticante a gente fez a aproximação do piquete. Eu acho que é isso, a gente tem que delimitar ou flexibilizar conforme o que o praticante precisa. A gente sabe com quem a gente tem que delimitar mais, com quem a gente tem que flexibilizar mais, como fazer, quando fazer, né? E o que eles não citam em momento nenhum é o que está no entorno, que é o que eu trabalho, meu centro de terapia dentro de uma IPC. Então, tem outras coisas acontecendo. Nós temos cães que interagem também. Eu brinco, eu tenho uma auxiliar da Clarabella, a estagiária da Clarabella, às vezes eu brinco, que é a Mel, é um cachorro uma cachorrinha super interativa, ela super se liga nas crianças, principalmente, mais do que adulta, ela adora criança. Então, ela realmente participa e interage, e isso também é terapêutico, e a gente também usa isso durante a sessão. Que é um local separado, assim, né? Eles chegam a falar da privacidade, da não intervenção, do sigilo, e de que não tem essa intervenção, não tem pessoas próximas. Eles chegam a falar sobre isso. Afastado. A questão do sigilo fundamental, claro, porque é o que a gente... É a principal, claro, em qualquer atendimento, mesmo que a gente esteja ao ar livre, a combinação, que é o que acontece na sessão, fica ali, né? E não realmente, em hipótese alguma. De não ficar nem às vistas de outras pessoas. Não, exatamente. Não, ali, isso não. Então, eles fazem esse bloqueio, assim, para as intervenções da psicoterapia. Isso sim. Eu lembro que agora, a última vez que eu estava atendendo lá em Viamão, eu atendia nas segundas-feiras, que era o dia que a hípica ficava fechada. E aí era só eu e o tratador plantonista que ficava ali. Né? Não tinha mais ninguém. E às vezes ele ficava junto comigo na sessão. Na sessão, não, no começo da sessão,
toda a parte de manejo inicial ele estava perto. Quando eu me afastava para ir para as pistas, para dar uma volta lá para fora, ele ficava dentro da cocheira, ele não tinha intervenção. Quando a gente retornava para encerrar, a gente sempre encerrava na cocheira, iniciava e encerrava na cocheira, daí ele tinha intervenção, assim. Daí dependia de quem era o profissional ali. Mas eles sabiam, né, que eram atendimentos específicos e tal, que daí era atendimento em psicoterapia. Isso tem que ser, eu acho que isso é uma questão nossa da psicologia, que é fundamental que as outras áreas não tenham esse hábito de sigilo, né? Isso eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que trabalhar com toda a equipe, com o entorno no lugar, com todos, e exaustivamente. Porque as pessoas não, nem o pessoal do meio hípico, naturalmente, mas nem pessoal de outras áreas, eles não têm o mesmo entendimento de sigilo que nós temos, né? É por isso que eu falei assim, ó, como é que eu faço o modelo de relatório. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Aqui. Ele é um relatório bem simples. Eu acho que é o mesmo modelo, né, Léo? Assim. São duas. Então, não tem, assim, muito o que colocar além, entendeu? Porque, assim, esse é um relatório, um prontuário que fica para acesso multiprofissional. Então, e a gente tem daí a parte que fica toda na anamnese, daí tem um outro que é o relatório descritivo, que aí tu pode escrever as coisas, né? Então, caso tenha alguma situação específica, tu relata e coloca nessa outra ficha, que daí fica na pasta, no armário chaveado. Tá, então esse daqui fica de acesso para todos. Então, assim, como chegou para a sessão, é marcar xizinho, é de marcar xizinho. Se tu quiser escrever algo mais, coloca, mas se não, não. E daí aqui, geralmente a minha orientação é essa: escreva aquilo que todos possam ver, inclusive a família. Tá, então coisas tuas, pensamentos e alguma coisa que foi falado em sigilo fica na outra pasta. Então, mais esse modelinho. Sim, bem bacana. Não é exatamente igual, esse tem um pouquinho mais, esse tem um cavalo, arreamento, tem um espaço um pouco maior ali no como foi, e ali foi relatada alguma situação importante, que são coisas novas. O que a gente tem lá ele cabe 3 numa página. Um pouquinho mais assim, conciso, eu sempre imprimi só de um lado, tá? Por mais que eu tenha usado 2, depois eu corto ao meio para guardar na caixinha, tá? Eu sempre imprimi só de um lado, nunca imprimo frente e verso. Porque, assim, se eu falo pra caramba quando eu tenho que escrever, então eu preciso do verso todo para escrever, tá? Então, assim, muitas vezes eu descrevo exatamente o que aconteceu, sendo, né, mais uma questão de comportamento, não sendo isso que a gente está falando, que precisa mesmo de sigilo maior. Então, eu não gosto de imprimir dos dois lados. Então, esse é o modelo que eu uso. Eu tenho outro modelo que daí é o modelo aberto, né, que eu chamo, que é esse que não tem nada escrito, assim, é só o nome, a terapeuta praticante, e daí as linhas para escrever. Mas deixa eu ver o que é mais, gente. Assim, acho que do Todd, o que mais? O que vocês pensaram, assim, eu lendo ali, eu lembrei, tem um caso de um praticante que a gente levou um semestre, assim, para conseguir pegar o esquema, assim, com ele, e que daí, lendo agora, funciona exatamente a questão daquele ACT ali, né? Tipo, reconhecer o sentimento, reconhecer o que está vindo ali, né? A demanda, ter fazer ali como é que é cada letra? Não me lembro. Deixa eu colar aqui, eu fiz a cola. Cadê? Eu tô com o meu fechado aqui. Espera aí. No anterior, né? É reconhecer o sentimento da criança, comunicar o limite. Isso, comunicar o limite e oferecer a alternativa. Porque o que a gente percebeu foi muito assim,
funcionamento na família não tinha essas etapas. E aí pulava muito a questão de, ok, eu tô frustrado, eu não sei o que fazer, eu não consigo me comunicar, não conseguem me entender, e a única coisa que eu sei fazer é agredir. É esse comportamento violento, né? Que tudo bem, é uma criança pequena, não tem uma consequência muito grande e enorme, mas assim, a gente está falando enquanto é pequeno, depois que cresce, né? Se continua o repertório continua sendo soluções violentas, seja fisicamente, seja verbalmente, aí vai ser muito mais difícil de a gente trabalhar, mexer, né? Então, quando eu li aquilo ali, eu pensei, é exatamente o que a gente está fazendo, exatamente o que a gente levou um semestre para descobrir e padronizar, assim, sabe? Então, eu achei muito legal, assim, muito interessante, muito bom, assim. E que já é algo que a gente já falou e já comentou bom, vamos pensar se isso se encaixa e como poderia se encaixar com outros praticantes, assim. Porque funcionou super bem, super bem. E aí eu entendo que a gente também tem que fazer uma diferenciação, talvez do que tu estás falando, assim, ó, de crianças que têm esse comportamento mais por uma situação desorganizada, porque não sabe interagir e não entende, não se entende e não sabe por que está agindo dessa forma, e é um comportamento mais primitivo o de agredir, mas numa tentativa, às vezes, até, como eles colocaram aqui. Mas eu também tenho paciente que tem um comportamento opositor determinado, né? Que aí é uma questão que eu entendo que a gente também tem que ir trabalhando para poder interpretar esse comportamento. Se esse comportamento tem algum objetivo, mas, claro, dentro de uma situação de inadequação, mas mais direcionado, a criança tem que entender. E que também, com a questão do cavalo, que é um ser vivo, volto com a situação, vai ter um limite, né? Que a gente vai ter falando que... mais de transtorno de condutas, né, Sil? Que às vezes fica nesse... Exatamente, o transtorno né? de conduta. Porque às vezes a gente tá ali, não é mais uma coisa, é mais a outra, e isso tá navegando, né? Exatamente, se consegue Tá navegando. agir antes, tu não dispara com um transtorno de conduta que vai disparar. Legal. Olha a nossa responsabilidade, né, gente, na intervenção, Exatamente. na condução desse fio também, porque a gente fica lá com eles um tempo, ele retorna para onde eles estavam, né? Então, essa comunicação genuína, eu achei muito bacana, assim, quando eles colocam o que acontece no desenvolvimento para dar o desfecho, né? Então, eu achei muito, muito bom, assim, poder enxergar exatamente essa... Cadê? Peraí que eu tô... Opa! compartilhando o negócio errado. Ah, tá. Esse é o outro, eu quero aquele... Não, eu tô com transtorno de comportamento aqui dos meus gatos, só porque eu tô ocupada, né? Não tá dando aqui, não sei o que houve, Tá. não tá abrindo o que eu quero. Os gatos estão pedindo... Sim, acho que a pessoa está muito tempo olhando para a tela, começaram a aloprar aqui em volta. Deixa eu ver se eu consigo agora abrir essa parte, porque eu achei bem bonitinho a gente poder... Tá, agora sim, né? Veio o capítulo. Cadê aquele diagrama assim? Não lembro se é desse, é do anterior. Aqui, né? Então, como que o cuidador, né, se comporta e a resposta, né, pela teoria do apego, né? Então, o que ele vai, como ele vai lidar com esse estresse, com essa situação, né? E aí a gente vai ver o tipo de apego que ele vai manifestar, né? A gente vai ter daí o evitativo, resistente e o desorganizado, né? Então, ele tá falando, quando é inconsistente, né, ele
ele resiste às coisas, né? Ele é inseguro, né? Enfim, a gente vai poder fazer inferências sobre isso daqui para que a gente possa mexer e trabalhar exatamente nisso. Então, aquilo que é trabalhado lá dentro com o cavalo, com essas novas estratégias, fazer reverberar para as estruturas dos cuidadores e outros modelos e outras opções, né? A partir dessa modulação do comportamento que acontece lá dentro, né, da intervenção. Achei bem, né, importante, assim, a gente pensar também que é viável, né? A gente também tem limite. Sim. E eles não falam nada, mas eu não sei da prática de vocês também, a questão, além do acompanhamento dos pais em algumas situações, né? Eu faço periodicamente, mas eventualmente a questão com escola também, né? E nesses casos tem muitas demandas da escola por uma dificuldade de realmente administrar esse comportamento com uma turma, com colegas, que agora, enfim, está diferente com as aulas online, mas que sempre existiu, né? É importante, né, a gente poder fazer essa intervenção. Eu sempre gostei de chamar as famílias semestralmente, então uma coisa assim, meio padrão, assim, né? Então, uma parada lá em julho, outra parada lá em dezembro. Mesmo que não tenha completado 6 meses de atendimento, mas 2 paradas além das que a gente faz, assim, né, mais informais e tal, mas essas 2, assim, da instituição, né, isso aí foi algo que sempre foi importante, né, para a gente poder não só informar sobre como está o andamento da intervenção, mas também auxiliar eles com alguns manejos, né, e mudanças de estruturas. Às vezes a gente nem fica sabendo, assim, que aconteceu alguma coisa importante, eles não trazem, e a gente não entende, né, o que está acontecendo. Por vezes a gente chama antes, claro, né, mas às vezes passa, né, e isso vai surgir lá na devolutiva, né, semestral. Esse E a acompanhamento. escola, né? Agora eu não sei como é que anda, eu não sei como é que estão as situações de vocês, assim, desses praticantes mais, né, com as questões comportamentais maiores, como é que eles ficaram com a situação da pandemia de não não participam das aulas, não querem participar, ou isso está dirigido mais para os pais que estão mais tempo com eles? Eu não sei como é que vocês estão. Eu não estou atendendo agora nesse modelo para eu sei o que acontece quando aparece no consultório. Sim, bem mais difícil, né? Muito mais difícil. E até, claro, por uma questão global e geral, mas as famílias também mais desorganizadas, as pessoas passando mais tempo juntos e realmente muito mais conflito, né? Aí, como tu disse, na ecoterapia e no consultório, né? Algumas situações, assim, quase pegando fogo mesmo. Bem mais difícil. A gente passa, como ali na Paraíso tem rédeas, né? Mas tem também os eventos. Então, às vezes, sábado tem almoço, não sei, a gente passou um tempo que era praticamente todo praticante vinha com a família, e vinha irmão, vó, papagaio, periquito, todo mundo para passear, porque estava todo mundo sem conseguir sair de casa, e a gente era quase um atendimento familiar ali, assim, sabe, todo dia, porque né, e realmente a gente tem visto bastante, assim, o impacto. Eu estava até conversando com os colegas, isso aí vai dar artigo muito no futuro, essa geração que pegou essa pandemia na escola e tudo, vai ter um desenvolvimento diferente. É a geração C, a gente já está chamando assim, né? Geração Covid.
Eu tô vendo pelos meus que estão vindo para avaliação neuropsicológica por hipótese de TEA, e tu vai ver as crianças não tiveram interação social, né? Crianças de 2, 3 anos, 4, não tiveram interação, não foram para a escola, estão indo agora. A gente tem exatamente isso. Vocês não retornaram os atendimentos, Cecília? Já, mas poucos, e vamos dizer assim, né? Alguns retornando aos pouquinhos, né? Então, é um momento delicado para todo mundo. Então, a gente está priorizando exatamente isso, assim, né? Ser mais devagar, para poder ter mais controlado, vamos dizer assim, né? No sentido da Covid, de tentarem não estar muita gente junto. Então, mas aonde a gente está agora tem a vantagem que é um espaço muito aberto. Então, isso já facilita, né? Então, já ajuda um pouco mais, mas mesmo assim estamos poucos. A gente vai sentir ainda, né, as consequências disso por um bom tempo, né? No Sim. momento de ansiedade, agora, então, assim, essa é uma população que, para lidar com as aulas online, com essa autonomia e regra que é necessário para lidar com aula online, gente, está muito difícil, assim. Isso é uma das coisas que a gente vê, né? Porque, não tem o conflito direto com o professor, sim, mas eles, né, não vão fazer atividade, não vai ligar a câmera, né? Ficam avacalhando no chat, né? Porque pode mandar mensagem direto, né? Claro que eles não estão tendo essa interação. Tem muitas crianças que a família até já liberou, assim, olha, né? A escola já está funcionando presencialmente, né? Que autorizariam seus filhos a participar e as crianças não estão querendo retornar, né? Então, um pouco esse poder da invisibilidade, né? Então, para aquelas crianças mais introspectivas, que não é tanto assim como as nossas, né? Os TODs aí, que são mais extrovertidos, né? Que tem uma questão mais extrovertida. Mas acontece, né, gente? Sim, outras questões. Eu tive aumento de procura de adolescente no consultório, e como tu disseste, aí, claro, relacionado a outras situações. E quem tem essa dificuldade, né, de relacionamento, se isolou e realmente está com dificuldade de voltar, né? Não quer voltar? É isso que eu tenho visto. Bem difícil. Bem difícil. Porque aqui em Novo Hamburgo as escolas todas já reabriram. Alguns com sistema de divisão das turmas para ter menos alunos, outra escola liberou para que quem quiser ir possa ir, porque não são todos que querem ir, então dessa forma também já não é um número tão grande de alunos. E é isso, a gente vê bem que quem tem mais dificuldade não está conseguindo retornar, né? E nem dá conta direito também desse estudo, né? Não dá mesmo. Não dá. Exatamente. Não dá conta. A gente tem conversado, assim, eu tenho conversado com alguns colegas, é que nesse momento, assim, a questão do conteúdo deixa para outra hora, né? Então, pensar principalmente nos danos socioemocionais, né? Para mim, assim, eu acho que é o principal. Porque a cognição, a gente sabe que não aprendeu tal matéria, assim, mas ele vai, né? Depois vai mais adiante. Agora, se ele não tiver íntegro socioemocionalmente, ele não vai aprender aquela matéria. Não vai ter como. Então, assim, o que é mais preocupante nesse momento é isso, assim, trazer um pouco mais dessa interação, dessa outra forma, né, de interagir, né, e com as crianças pequenas, uma das coisas que a gente tem visto é que eles não reconhecem as pessoas sem a máscara, né? Estão sempre de máscaras, então
né? Eles não têm esse feedback da emoção da facial, né? Da expressão facial. Tá muito diferente, né? Fica restrito à É região muito diferente. É muito diferente. E acho que a gente realmente, como psicólogo e Manhã é Nosso Dia, profissional da saúde mental, a gente tem que pensar nisso e eu acho que a gente tem que se colocar em algumas situações de uma maneira diferente, não irresponsável, no sentido de desconsiderar a Covid, evidente, né? Mas realmente em algumas situações privilegiar a questão de saúde mental. Porque sem saúde mental a gente também não vai ter saúde, se a gente for separar assim didaticamente, né? Não tem saúde física também. É integrado. É integrado. Então a gente tem que se preocupar com isso. E eu entendo que a gente tem que atender presencialmente, minha posição. É diferente a gente considerar online ou presencial. E a gente sabe que algumas pessoas e instituições mantêm o online por outras razões que não estão só pegando o embalo do Covid, né? Então, eu acho que a gente também tem que se colocar como profissional e como categoria e dar a devida importância que o nosso trabalho tem. É o que eu falo, assim, essa história de, né, a minha área da avaliação, né, é uma área que eu atuo muito. Eu não tenho como fazer um processo de avaliação, não tem como, né? Assim, e a avaliação não é só testagem, tá? Então, assim, eu tenho instrumentos claro, que eu posso remota, mas eu preciso, eu sinto a necessidade. Essa semana que eu estive em Porto Alegre, eu aproveitei para ver 2 pacientes de avaliação. Se quer fazer? Então tá, tô indo para Porto Alegre, a gente faz. Por isso que eu cheguei aqui meio podre, assim, porque além do curso, eu encaixei todos os outros horários com os pacientes, eu vi eles dia sim e outro também. Poder conversar com a família, ver as crianças, que são crianças pequenas, né, para idade escolar, pré-escolar, mesmo sem fazer testagem, né? Eu preciso sentar no chão e brincar, não adianta, né? Então, se pensa em fazer aquaterapia à distância, consegue ir lá para jogar, levar uma coisinha, não tem como, vai mandar não tem como. Um pedaço da crina. E como a gente vai pensar, por exemplo, uma criança autista, 1 ano e meio sem atendimento? Hein? Não tem como. Não tem como. A Dani aqui, ela não consegue abrir o microfone, senão ela já estava tagarelando. Somos é isso mesmo, a gente então, precisa... eu acho que a gente tem que se posicionar na ecoterapia e no consultório, mas a gente tem que se posicionar e realmente... Eu estou no modelo híbrido, eu brinco, né? Então, assim, porque eu atendo algumas coisas no online, mas, né, não adianta, não tem como ficar sem o contato. Coisas, né? Mas aquilo, né, dentre não ter nada, melhor online, né? Sabendo que o ótimo da relação é no presencial. Né? Porque muitas vezes com os pequenos é a intervenção com a família, né? Manejo do ambiente. Né? E eu acho que daí sim, para o centro de ecoterapia que não estão atuando, esse suporte para a família, ok, mas assim, e por que, né? Vamos pensar, agora, né, a questão das pessoas já estão vacinadas, a gente já conhece um pouquinho melhor o comportamento, né, de vírus e de quais são as medidas que a gente precisa fazer. Vamos precisar reduzir, vamos precisar reduzir, vamos ter que espaçar entre um praticante e outro, vamos ter que espaçar entre um praticante e outro. Né? Então, é dessa forma que dá para prestar... É adequar, não, assim, eu tenho não falado atender. Que nem aqui, a Monique, eu atendia 2 vezes por semana, eu tô atendendo 3 ou 4 para poder dar conta dos praticantes que eu já tinha, porque eu preciso atender um de cada vez, eu preciso higienizar todo o meu material, e aí depois eu atendo o próximo praticante. Então, assim, o centro está abrindo um dia a mais por semana, ou 2, acho que são 2, vai ser 2 dias a mais por semana, para dar conta do mesmo número de praticantes que atendia antes. Mas, e com procura, né? Ela saiu, agora eu tenho procura dos novos. Porque é o único espaço que as famílias estão vendo como seguras, né, para ter essa interação mais próxima.
porque é um ambiente aberto, que pega sol, que é bem amplo, né? Então, assim, a gente também aproveitar, né, o que nos Esses favorece. benefícios, o que nos favorece. Exatamente. Certo, gente, não sei se fica mais. Eles querem ficar até a virada, eu não aguento, gente. Eu vou já. Eu tô cansada hoje também. Hoje o dia foi punk. Eu tô cansada. Puxado. Vamos pro brinde, é isso, Dani? Vamos pro brinde. Eu vou fazer meu brinde com água mineral. Pois é, o meu copinho até já esvaziou. É isso que eu ia falar, o meu também já acabou. Alguém tem que fazer foto da câmera aqui. Para aí, cadê? Ui, ai, ai. O nosso brinde virtual, mas viu? A gente fala da pandemia de estar longe, não sei o que, mas se não tivesse um monte de caca, a gente não tava aqui. É ou não é? Não, mas eu acho que é justamente isso, né, Rê? Isso é maravilhoso. Isso a gente não teria como se reunir, né, todos de outra forma. Mas é isso, né? Vamos usar para o que nos beneficia. Mas quando der, a gente vai se reunir mesmo, né? Eu acho que realmente, eu tô na... Ai, deixa eu ver se então, peguem os seus copinhos. Mas eu tô assim... O meu já terminou a minha... Eu vou fazer já acabou. É válido. Já acabou, Dani. Dani... Tchim. Saúde, gente. Saúde. Aqui com a minha garrafinha d'água aqui. Tá bom. Falta bastante pro dia ainda, 2 litrinhos. Então, vamos continuar conversando pelo nosso grupo. Presenciais. E por mais encontros presenciais. Em breve, eu espero. Com certeza. Foi muito bom, gente. Beijo. Grande beijo. Tchau, boa noite, bom descanso. Se Tchau, até.